Mensagem do céu. Queridos, estamos entrando aí numa parte dos judeus messiânicos que é meio crítica. Eu já cheguei até a falar um pouquinho sobre uma doutrina, a doutrina do sofrimento. Essa doutrina do sofrimento se baseia muito largamente nesse texto que nós vamos ler de Judeus Messiânicos 11:35 em diante. Vamos lá. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, e alguns foram torturados não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Ponto. Vamos ficar aí no versículo 35, que é eu acredito que ele mesmo já fala um pouco dessa teologia, a teologia do sofrimento. Quando é que aconteceu isso, Céu? Já se deu a ressurreição dos mortos, não é? Tantas doutrinas têm base em um único texto. O texto citado está associado a Matitiahu, Mateus 27, de 50 a 53, que diz o seguinte: depois de ter bradado novamente em alta voz, Yeshua entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Yeshua, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, muitos compreendem que nesse momento, quando Yeshua, a vida que havia no mundo, quando ele suspirou, quando ele entregou o seu espírito, quando a vida passou, não é? Tinha um filme, eu não sei quantos assistiram, eu não sei na verdade também o nome do filme, mas o menino era branco, era um albino, e acho que a tradução para o português era energia pura. Eu acredito que tem muito a ver com esse momento onde Mashiach, embora possa ter sido invisível para todos que estavam perto, mas na hora da morte dele eu acredito que teve um impacto tão grande de vida que fez com que as pessoas que estavam ali naquele lugar, jaziam naquele lugar, a vida tenha voltado a elas. E como é que é a regeneração dos corpos, entre outras coisas? Quem é que voltou à vida? Estavam mortos há 3 dias, 2 dias, tinham acabado de ser enterrados, sepultados, não é? Então, nós não temos essas respostas. Nós sabemos que as mulheres receberam seus maridos de volta, mas alguns desses maridos, não é? Eles não aceitaram essa ressurreição. Eles tinham uma consciência do que havia sido feito e não aceitaram o resgate para a vida. Eles queriam uma superior ressurreição, ou seja, colocando que nós podemos ter uma superior ressurreição se nós sofrermos mais. E isso gerou um nó, queridos, na cabeça de muitas pessoas, não é? Nós temos alguns conceitos, por exemplo, de pessoas que expõem a sua própria vida, de pessoas... Eu não estou falando contra, queridos, não é? O movimento missionário, pelo amor do Todo-Poderoso, mas as consequências de coisas que nós vimos. Por exemplo, uma família levada para um lugar, o pai foi devorado pela tribo nativa, que também eram canibais, não é? Eles consideravam que se eles comessem a carne do homem branco, eles teriam a força do homem branco. Então não é que eles praticavam canibalismo é um motivo espiritual que eles praticavam canibalismo. E assim, esses filhos cresceram sem o pai. Honestamente, eu fui procurar saber sobre a tribo, porque falaram que muitos foram alcançados, mas, queridos, eu não vi alteração do sistema de vida daquela tribo. Eles continuavam cultuando as suas
seu sincretismo religioso. Eu não sei de verdade se aquelas pessoas passaram por um novo nascimento. Então, assim, queridos, eu tenho muita dificuldade. Eu não estou dizendo que nós não vamos passar por lutas, aonde quer que nós estejamos. As Escrituras dizem para nós: no mundo sofrereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Yeshua não quer que nós estejamos devorados por uma tribo canibal para levar a palavra dele. Em nenhum momento nas Escrituras aparece que nós podemos ir a quem não nos chamou, ou quem por divina revelação nós somos chamados. Shaul HaShaliach queria ir para vários lugares, e ele fala o seguinte: olha, Satanás me barrou o caminho, ou seja, foi dada autorização para que ele não fosse para aqueles lugares de um modo extremamente negativo. Em outros lugares nós vamos ver que Shaul HaShaliach vê um varão macedônio, o apóstolo Paulo vê um varão macedônio dizendo: socorre-nos. Foi uma inspiração divina, não era uma inspiração de uma organização religiosa. Imagina, queridos, eu não sei, honestamente, eu não sei como eu viveria se eu mandasse uma família para uma tribo canibal e depois eu soubesse que o pai de família foi devorado. Eu estou sendo honesta com vocês, queridos. A responsabilidade nossa com a vida humana, ela precisa ser como se eu estivesse empenhando a minha própria vida. Eu não digo a vocês que coisas ruins não podem acontecer no percurso. Eu me lembro de uma cantora que eu gostava muito, muito mesmo dela, gostava muito do ministério dela, e ela estava num assalto, e o marido se pôs na frente dela para ela não tomar o tiro. Ele morreu imediatamente. Um ano depois, ela sofreu um acidente de carro e morreu também, não é? E os filhos estão aí sendo criados pelos avós. Fatalidades, queridos, elas ocorrem, mas fatalidade no exercício da fé, da emuná, da confiança, para mim é muito complexo nós lidarmos com esse contexto. Eu não sei como as pessoas não conseguem ver que possam ter sangue nas mãos. Possam ter sangue nas mãos. Não é? Shaul HaShaliach ir porque ele teve um chamado divino, uma vontade que o levou a fazer algo, é uma coisa. Mas ser encaminhado para fazer algo, só se Yeshua mandar. Yeshua fala para aquele homem que estava nos sepulcros, não é? Ele não permite que ele o siga. Ele diz: não, tu não seguirás conosco, tu ficarás aqui e dará testemunho. E nós vemos que Decápolis estava completamente cheia, repleta da Bessorá, das boas novas. Um tempo depois, quem foi que anunciou as boas novas? Possivelmente aquele homem que estava endemoniado com uma legião. Levou muitos a se tornarem crentes. Mas a ordem de ficar foi de Mashiach. Queridos, as decisões das nossas vidas, elas não podem ser tomadas porque nós ouvimos: olha, eu quero uma melhor ressurreição, então eu vou sofrer agora. Eu quero ser martirizado. Eu quero, como Kefa, eu quero dizer: não, eu estou sofrendo pouco, eu quero sofrer mais. Queridos, pelo amor do Todo-Poderoso, essa teologia, queridos, nós já vamos sofrer naturalmente. Fazendo o que o Senhor tem para nós, eu e você vamos sofrer. Amados do meu coração, muito cuidado com essa doutrina aonde você tem de sofrer mais. Nós não estamos muito longe daqueles que se autoflagelam. Vamos seguindo aqui, versículo 36. Outros, por sua vez, capítulo 11 de Judeus Messiânicos, versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, de até algemas e prisões. Acredito que ele está falando aqui de Shaul HaShaliach, não é? Versículo 37. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, segundo nós compreendemos que foi a morte de, já falei sobre isso com vocês, a morte de Shayahu. Compreende-se que o rei Manassés, filho do rei Ezequias, ele nasceu naquele período que o Eterno deu 15 anos a mais para ele. Manassés nasceu nesse período do tempo a mais que ele pediu ao Eterno. Compreende-se que o rei só tinha filhas, não tinha filhos.
não é? Não tinha ninguém para deixar no seu trono, e ele chora ao Eterno pedindo que desse mais um tempo de vida para ele. O Eterno acrescenta 15 anos. Nesses 15 anos nasce o pior rei de Judá, o pior rei que a terra já conheceu. O pior rei, ele fez pior do que os reis de Israel. Tá bom, queridos? E diz a tradição que tinha uma grande Torá na casa real, e essa Torá, ela estava em uso, mas ela era do tamanho de um homem, era uma grande Torá que existia, usada apenas para observação, era uma Torá com rolo, que dois homens tinham de pegar o rolo de Torá para poder colocá-los no lugar, de modo como hoje a gente usa o PowerPoint. Então, a Torá era aberta dessa maneira para que as pessoas pudessem ter essa visibilidade. Essa Torá estava aberta, talvez eles estivessem manuseando a Torá, e o que fez? O rei estava fugindo, o profeta, né, nosso querido Yeshayahu, entrou dentro do Kisui. Kisui é uma caixa que é feita para a Torá, e diz que quando ele entrou dentro do Kisui, o Tzitzit ficou para fora. Então, quando foram procurar, ele já estava dentro da caixa, não é? E aí o rei manda que se cerre a caixa ao meio. É isso que nós sabemos, como se Manassé tivesse o sangue do profeta Isaías, Yeshayahu, não é? Então, essa narrativa diz: e ao fio da espada, quantos foram mortos? Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, não é? E aí entra um enxerto, homens dos quais o mundo não era digno, não é? Esse é um enxerto, não está nos textos originais, nos melhores originais, mas continua: errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então, nós vamos ver algumas situações, como o próprio Eterno mandando que o profeta vá até um riacho que acaba secando por causa da seca extrema que veio sobre toda a terra de Israel durante 3 anos e meio sem chuva. Imagina, queridos, nós ficamos aqui 3 meses sem chuva. Imagina o que é ficar 3 anos e meio sem chuva, não é? E o profeta vai para aquele lugar, e naquele lugar ele acaba chegando num ponto que ele não tinha mais água, não é? E o Eterno muitas vezes não vai falar para você antes da água acabar. Ele não fala as coisas da maneira que você gostaria. Às vezes o que vai levar você a buscar ao Eterno qual o próximo passo é a necessidade. Eu gostaria muito que você tivesse entendimento sobre isso, não é? Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua emuná, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver o Eterno provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, não é? Então o Eterno coloca a linha dos nascimentos que nós temos, a linha cronológica de nascimento, de modo que os últimos possam aperfeiçoar os primeiros. Nós temos a responsabilidade de trazer essa perfeição para a nossa linha ancestral. Eu e você somos responsáveis por trazer uma revelação do Eterno que falta ao nosso povo que nos precede no reino. Imagina, tem tanto filme aí, né, queridos, que a pessoa tinha que encontrar não sei quantas pedras lá e fazer. Eu gosto desse negócio de pedra por causa do peitoral, né? Eu acho bastante interessante isso, porque eles tiveram de encontrar realmente 12 pedras. Mas o que é interessante, amados do meu coração, é o modo pelo qual, sem a última pedra, o peitoral não estava perfeito para o uso. Nós estamos sendo lapidados. Queridos, eu me sinto parte dessas últimas pedras do peitoral de Aharon. A parte das últimas pedras que Mashiach está trabalhando como um hábil polidor, não é? Eu queria muito que você compreendesse a importância de que nós possamos brilhar
para fazermos parte de um contexto que não pode ser aperfeiçoado sem que eu e você estejamos nele. Será que há este entendimento na sua vida? Será que você compreende a importância desse entendimento para a sua alma? Que o Eterno possa falar ao seu coração. O Eterno possa trazer a você o entendimento da grandeza, da profundidade do seu amor e da sua maravilhosa revelação. Nós não podemos, queridos, ter... queridos, Mashiach, ele já sofreu por nós. Isso não quer dizer que nós não venhamos a ter sofrimentos, mas o desejo dele para a minha vida e para a sua vida é que as nossas aflições sejam levadas para ele. O fardo dele é leve. Existem decisões que você pode compreender que aquela é a melhor decisão a tomar, e pode ser que essa decisão não seja a que ele tem para a sua vida, não seja a que ele tem para a sua alma. O Eterno pode falar com você aquilo que ele tem de melhor. Ele pode trazer a você aquilo que ele tem como projeto para a sua vida. E, amados, eu lamento dizer a você que tem acostumado a tomar decisões, a falar o que quer, a agir como quer, mas nós precisamos cada vez mais agir cada vez mais na dependência do Eterno. Eu tinha uma amiga querida, quando eu morava em Taboão da Serra, Raquel Amado, não é? Ela morava no prédio onde eu morava, no condomínio onde eu morava, e uma vez ela me falou uma palavra do Senhor que eu era uma menina, eu não entendia nada, eu tinha 23 anos de idade, eu não entendia nada do que aquela mulher me dizia, né? Tinha 2 filhos, não é? 2 filhos já um pouquinho crescidinhos, né? Mas eu não entendia nada do que aquela mulher falava. Tudo para mim que ela dizia era, queridos, era como se fosse incógnitas. E eu estava lá na casa dela, que eu fazia cortinas naquela época, e eu fui colocar as cortinas na casa dela, ela me chamou e ela falou: Marisa, você está vendo aqui essa lajota? E eu vi, né? Ela tinha uma lajota, uma lajota bem, né, pomposa na casa dela. E eu falei: estou vendo. Aí ela falou: pois é, vai chegar o dia que você vai ter de falar para o Eterno assim: Senhor, eu posso pisar nessa lajota ou é naquela que o Senhor quer que eu pise? Ele quer uma dependência total sua dele. E esse dia vai chegar. Queridos, esse dia já chegou para mim. Esse dia já chegou para mim. Eu compreendo que nenhum dos meus projetos, dos meus planos, podem ter êxito se o Eterno não estiver comigo. Eu espero de coração que você possa compreender qual o plano que ele tem para você. Talvez ele vá te levar para outro lugar, talvez ele vá colocar a sua vida em intersecção com pessoas que você nunca imaginou que deveria estar em intersecção, mas que seja na vontade de Hashem, não na sua própria. Que o Eterno fale fortemente ao seu coração e que você tenha obediência. Não procure uma superior ressurreição por meio de sofrimento. Nós já temos muito que sofrer nesse mundo, queridos. O Eterno conhece a limitação de cada um de nós. Que ele fale ao seu espírito e que você compreenda que um texto fora de contexto pode dar origem a heresias. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Ajuda-nos a tomarmos decisões dignas de pessoas que temem do Teu nome, que honram a Sua pessoa, a Sua presença, que agem de acordo com a beleza da Tua santidade. Ajuda-nos, Hashem. Ajuda-nos a sermos melhores. Ajuda-nos a fazer o bem. Ajuda-nos a tributarmos ao Senhor a glória devida do Teu nome com o nosso viver. E se nos faltar forças, ajuda-nos em nome de Yeshua. O Senhor é poderoso, Pai, para a obra que o Senhor iniciou na nossa vida ser concluída. O Senhor é poderoso para nos ajudar, para edificar nossos espíritos, para salvar as nossas almas. Transforma nossas vidas, Hashem. Faz de nós
pessoas prontas para o bem. Ajuda-nos a vermos uns aos outros em honra, a tirarmos o dedo que acusa, que faz tão mal para todos, Pai, que exercem isso. Tira de nós, Pai, o caminho do pecado. Ajuda-nos a viver o caminho do amor. Abençoa, Pai, todos que estão enfermos com a Tua cura, todos os que precisam de força nos seus espíritos com a Sua presença. Ajuda-nos a sermos edificadores. Ajuda-nos, Pai, a conduzirmos nossa vida segundo a Tua bondade. É o que eu te suplico. Somos totalmente dependentes de Ti. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do Céu.